Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Graças a Deus nós estamos mais uma vez aqui, né? Deus nos deu mais uma oportunidade de estar aqui. Estava lembrando aqui, há poucos dias a sogra do irmão Antônio partiu, né? Creio que ela está em descanso agora, né? No caso, né? E a gente vê que Deus está levando os seus. Essa é uma forma que Deus tem de trabalhar. São maneiras que Ele faz que nós não entendemos. Às vezes nós até reclamamos, né? Porque doença, porque problema, não tem jeito. Para o cristão, ele tem que ter esse entendimento. Esses dias mesmo eu estava até pensando uma coisa. Às vezes as pessoas pensam dessa maneira. Eu estava pensando assim, se eu e você tivéssemos vivido naqueles dias, na Era das Trevas, quase 1000 anos de sofrimento. Todo lado que olhava era alguém sentado numa chapa, alguém sendo queimado, alguém isso, alguém isso. Já pensou, será que eu seria crente naquele tempo? Porque só via problema, e aqueles problemas a gente vê na Bíblia. A Bíblia diz que quanto mais acontecia, mais eles eram crentes. E às vezes acontece qualquer coisinha. Hoje as pessoas já estão falando, mas por que está acontecendo tanta coisa? E lá? Foi 900 e tantos anos de tribulação. E a Bíblia diz que quanto mais fé eles tinham. E hoje, às vezes, qualquer coisinha nós ficamos em casa. Qualquer coisinha. Né? Aonde está a fé de rapto? Já que qualquer coisinha faz a gente ficar em casa e a fé para o rapto. Então, nós precisamos de procurar entender mais a palavra de Deus e procurar ver que nunca houve um tempo que os crentes ficassem de uma maneira tão à vontade e o incrédulo não. Sempre o incrédulo teve uma posição melhor nesse sentido. O crente tem uma posição melhor no céu, quando ele vence aqui. Aí sim, a posição dele lá é uma posição eterna e melhor do que qualquer coisa que pode existir, né? Então assim a gente tem que ir procurando entender o que Jesus falou depois da ressurreição. O que ele falou depois da ressurreição? No mundo tereis aflições. Ele podia ter falado assim, no mundo vocês vão ter uma vida de luxo, uma vida disso e disso. Não, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, é a mesma coisa assim, vocês não iam dar conta e não vão dar conta, mas eu já fiz por vocês. Qualquer coisa que vocês enfrentarem, eu já enfrentei primeiro. A filha do irmão Geraldo está aqui com o irmão Serafim. E Deus abençoa vocês e os filhos também, né? Daí também. Deus abençoa vocês. E o irmão Geraldo não veio hoje não, né? Veio não, né? Não veio hoje não. Ele fez uma viaginha, né? Tá. Ele fez uma viagem, né? Por isso que ele não está aqui. E também, falando sobre viagem, nós vamos orar pelo irmão Aníbal, que vai viajar também. O irmão Aníbal vai fazer uma viagem longa, né? Mas ele vai viajar na terça-feira, vai para Belém, ir lá para o norte, em vários lugares. E se Deus quiser, no dia 2/1 de 2026, ele estará retornando. O irmão Aníbal, nós vamos orar por ele. Ele sempre avisa, toda vez que ele vai viajar, ele sempre avisa. Isso é bom, porque a gente sabe que
Todos nós precisamos, quando a gente vai fazer qualquer coisa, pedir oração para Deus abençoar, né? Então ele vai viajar, o irmão Silvano já voltou, né? Eles já voltaram, também estava viajando. E então aqui também nós vamos continuar orando pelos irmãos. O irmão Daniel já fez a cirurgia, graças a Deus já está aí, né? Graças a Deus já está bem, graças a Deus, né? E aí nós vamos continuar orando pelo irmão Geraldo, que sempre a gente está orando, o irmão Divino, o irmão Joaquim, de João Molevade, o pastor Joel também, que está fazendo quimioterapia, e orar também pela esposa dele, que não está andando bem, né? Nós vamos continuar orando por eles, por esses irmãos. E uma outra coisa que eu quero avisar para os irmãos é o seguinte: se Deus quiser, nós vamos fazer o culto de passagem de ano. Então, a última semana de dezembro, como vai ser de quarta para quinta, então nós não teremos culto na terça-feira. Eu já vou avisar para os irmãos não vir na terça-feira, porque aí de quarta para quinta nós vamos ter culto. Então não vai ter o culto de terça-feira. Aí vai ter de quarta para quinta. Então já vou começar a avisar agora para depois não chegar alguém. É claro, se vocês que vêm, é claro que não vai vir. Mas pode chegar algum aí, porque tem pessoa que vem no culto de mês em mês, né? Desde mês em mês, se não ouvirem pela internet também, às vezes vai chegar aí e ficar no portão esperando. Então, nessa terça-feira a última semana de dezembro, nós não vamos ter culto na terça-feira. Os irmãos estão entendendo? Quem ouviu entendeu? Então tá bom. Então, esse é o aviso que nós temos agora. Como o Marcelo também falou sobre o sítio, nós vamos, se Deus quiser, vamos fazer um culto num sítio, mas só depois que passar o período de chuva, que toda vez agora que a gente faz está chovendo, então fica difícil. Então, se Deus quiser, nós vamos fazer depois que passar o período de chuva. A gente marca e aluga um sítio para a gente ter um encontro juntamente com todos os irmãos lá, né? Hoje eu sempre estou pregando esses dias. No domingo passado eu preguei uma mensagem com o título de como é que foi o título? Além da cortina, abrindo os nossos olhos para ver além da cortina do tempo. A quinta noite, eu creio que dá para ter, né? Já que é feriado, né? O que os irmãos acham? Já a passagem de ano de quarta para quinta e ter o culto quinta-feira. Os irmãos acham que deve ou... Depois vocês me falam. Um irmão levantou que deve também, né? Olha, se tiver dois que querem, eu venho pregar. Tá? Isso. Se tiver dois, até os 2, 3 que levantou a mão, aí nós vamos pregar na quinta-feira, se Deus quiser. Aqui ele dá. Tá aqui. Eu vou ler ele aqui. Aqui porque tem mais 2 pedidos aqui, ó. Pedido de oração para a Loura, sobrinha da irmã Cláudia. Está com problema de crescimento, não está crescendo o cabelo. Nós vamos orar e pedir a Deus para ela crescer o cabelo, né? Sobrinha da irmã Cláudia. Irmã Diva também, pedido da irmã Diva. Tá, o irmão Avelino, Virininho, o Virininho, eu creio que está com o mesmo problema que o pastor Joel, do irmão Divino também, né? Então nós vamos orar por ele está com problema de câncer também, sabe? Nós vamos orar por ele, sabe? O irmão Avelino. E irmã Diva também, e o irmão Eduardo, eles não estão aqui porque eles não estão passando bem. Nós vamos orar.
por esses irmãos também. Então vamos nos colocar em pé e vamos ler a Escritura. A primeira Escritura está em Romanos, no capítulo 5, do verso 10 até o verso 14. E aí, o título, irmãos, o próprio título aí vocês vão notar, pela pregação vocês vão notar: assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Esse é o título da pregação hoje. Então vamos começar aqui no verso 10. Está escrito assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Vamos orar e depois da oração nós vamos ler no livro de Efésios, capítulo 1, para a gente completar esse assunto aqui na Escritura. Vamos fechar os nossos olhos e lembrar desses irmãos. E também lembrar daquela criancinha lá do pastor Zé Couto também, que teve aquela queimadura. Sempre nós estamos orando e pedir a Deus para que aquela criancinha seja restaurada completamente. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez nós estamos aqui pela Tua graça, Senhor. Se não fosse a Tua graça, nós estaríamos em outros lugares. Mas nós cremos que a graça nos trouxe aqui, Pai, para que o Senhor pudesse falar conosco mais uma vez nessa noite. Assim nós pedimos misericórdia, Senhor, por cada um de nós, agradecendo o Senhor, Pai, pelo Senhor ter nos dado uma vida, Senhor, meu Deus, e uma mente sã para crer em Tua palavra nesses últimos dias, Senhor. Meu Deus, essa mensagem que o Senhor tem enviado a nós para falar conosco, Senhor, para nos ajudar, Senhor, nas nossas fraquezas e tudo que nós fazemos, que nós cometemos, não que queremos, Senhor, é porque nós não damos conta de viver a palavra na totalidade, Senhor. Mas nós cremos que o Senhor está aqui para nos ajudar. Em tudo aquilo que não damos conta, o Senhor está aqui para nos ajudar. Olhe por nós com olhar de misericórdia, Senhor. Meu Deus, e por todos esses pedidos que nós citamos o nome das pessoas, meu Deus, eles necessitam, Senhor, os irmãos que vão viajar, eles necessitam do Senhor, Senhor, para fazer essas viagens. Meu Deus, eles às vezes vão de avião, Senhor. Meu Deus, para que não aconteça nenhum desastre, o Senhor leva eles em paz e volta em paz. Meu Deus, as pessoas que estão doentes em casa, meu Deus, com o Teu amor tão grande, com a Tua misericórdia que foi dada a nós através do sangue, visita cada um, Pai. Sobre essa criança também com esse problema no cabelo, Senhor. Meu Deus, ajuda essa criança para que esse cabelo não venha cair mais e comece a nascer novamente, Senhor, e que ele fica firme. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós cremos em Tua palavra. Nós cremos que tudo que o Senhor falou é a verdade, Senhor. E por isso nós estamos aqui, Senhor, para crer que o Senhor vai nos ajudar. Mais uma vez nesta noite,
falar conosco através da Tua palavra e me ajudar, Senhor, através da palavra pregada, Senhor, para ajudar os Teus filhos, Senhor, que estão aqui e aqueles que estão através da internet, Senhor. Que haja um entendimento, Senhor, no coração de cada um de nós, a respeito de tudo que vai ser pregado. Eu sei que não é fácil, Senhor, entender a Tua palavra, mas se o Senhor está em nós, esse Espírito que está em nós foi o que escreveu a palavra. Então nós cremos que o Senhor nos ajudará mais uma vez nesta noite. Ajuda os irmãos que estão nos visitando também, Senhor. Meu Deus, que eles saiam daqui cheios da Tua graça, no nome do Senhor Jesus Cristo, assim como nós cremos que vamos sair também, Senhor. Ajuda nós mais uma vez, eu te peço no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Podeis assentar, irmãos, e depois vamos ler a outra escritura. No livro aos Efésios, no capítulo 1, Efésios capítulo 1, vamos aqui. Eu creio que é do verso 3 até o verso 14. Quero que os irmãos prestem bem atenção nessas duas escrituras, porque quando eu estiver pregando, os irmãos entender realmente o que eu vou falar a respeito, porque essas escrituras, e aqui tem uma partezinha dessas mensagens que está aqui na minha mão, é uma partezinha, e está falando o mesmo assunto que eu vou pregar. Talvez não leio, mas está aqui. Talvez não leio todas, mas só para os irmãos entenderem. Então vamos aqui a partir do verso 3, de Efésios. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Preste bem atenção nessas palavras. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Você sabe que a plenitude dos tempos, que está dizendo assim, que quando a palavra, é claro que a palavra plena já foi revelada. Então, essa é a plenitude de tudo, de todas as coisas. A palavra plena já está revelada diante de nós. E a palavra é Cristo. Então, como eu comecei a citar sobre o caso de que eu preguei no domingo, ver além da cortina do tempo, eu até citei no domingo, que não significa aquela mensagem que nós lemos, que o profeta falou sobre além da cortina do tempo. Eu estou referindo aos acontecimentos antes que esse mundo existisse, e que nós hoje temos a revelação de coisas que aconteceu antes que essa terra suja que nós estamos pisando, antes dela ser suja, as coisas que aconteceram antes, na criação, vamos dizer assim, na criação original. Vocês recordam o que é que eu já preguei aqui, está nas mensagens, o que é a criação original? Quem é que recorda? Pois é, está vendo?
Criação original não é essa. A criação original, quando ele criou os seus seres na imagem dele. Então, por isso, quando vocês leem a mensagem, vou citar uma aqui, perguntas e respostas sobre Gênesis mesmo, é uma delas. Aí vocês vão ler que ele diz, aquela não é essa. Essa aqui está na ordem, no corpo dos animais. Aquela é uma criação original que ele criou na imagem dele. Então hoje vocês vão ouvir mais a respeito daquilo que aconteceu lá antes que o mundo existisse. Então vamos aqui em Gênesis 6, para os irmãos entenderem mais a respeito. Em Gênesis 1, verso 26. Então ali, posso abrir minha Bíblia no lugar só para os irmãos verem uma coisa, porque aqui ainda tem mais escrituras. Eu anotei tanta escritura e nem essas aqui eu não pensei que eu não ia citar, mas irmão Silas nem anotou, né? Aqui em Gênesis capítulo 1, porque Gênesis 2, irmãos, vocês têm que entender, Gênesis 2 é o início desse mundo do qual nós estamos aqui. Gênesis 2, Deus fez o homem. Em Gênesis 1, ele criou o homem. Aquela era uma criação original. E naquela criação original, vocês já notaram como que diz aqui? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. Está vendo aqui? A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Aí vocês vão notar como é que, por exemplo, aqui tem várias mensagens para provar isso, e a própria Bíblia mostrar aqui um quadro disso aqui. Quando Deus, aí já não era Gênesis 1 mais, mas vocês vão notar algo aqui tão importante para a gente tirar várias conclusões da verdade que realmente aconteceu antes que o mundo existisse. Quando Deus, porque Adão, todos morrem em Adão, mas em Cristo todos são vivificados. Adão foi uma prefigura do acontecimento na terra durante esses 6.000 anos, para trazer as pessoas da maneira caída, para que Cristo pudesse redimir essas pessoas que eram eleitas, mas que veio para ser redimidas, e elas cairiam em Adão, através de Adão. Mas quando Cristo veio, ele pagou o preço para que quando essas pessoas levantassem, já não morreria mais. Então em Gênesis capítulo 2 aqui, e depois os irmãos podem ler, e eu não vou ler, mas 2, no verso 7, Deus formou o homem do pó da terra. Em Gênesis 2, do verso 19 até o verso 22, aqui 21 ou 22 aqui, vocês notam um segredo que está aqui, que vocês vão notar. Na formação desse homem, quando chegou do verso 19 até o 22, Deus citou o nome de Adão 5 vezes, para ele poder tirar uma mulher de Adão. Citou o nome de Adão 5 vezes. E você sabe o que é o número 5? Graça. Jesus. Jesus é a graça, e Jesus, o nome de Jesus é 5 letras, e o de Adão é 4. Mas na prefigura aqui, ele citou o nome de Adão 5 vezes e tirou uma mulher, tirou uma costela dele e fez uma mulher. Aí você vai recordar o que ele disse em Gênesis 1, verso 26. Façamos o homem a nossa, porque aquele ser
que é o principal, estava junto com Adão. E aquele ser é o próprio Deus. E a noiva dele estava nele também. E é por isso que quando Jesus morreu na cruz, ela foi tirada dele. O feminino de Adão foi tirado, era uma Eva. A parte feminina, que é a esposa do Cordeiro, estava naquele principal que estava junto com Adão. Quando esse principal veio na cruz, com 5 letras, Jesus, a noiva foi tirada dele. Está vendo o segredo que estava lá? Não só o homem foi criado, macho e fêmea, mas o próprio Deus também, a criação que ele diz, façamos o homem a nossa, e criou Deus o homem a sua. Em Gênesis capítulo 5 aqui, a gente encontra um outro quadro. Gênesis 5 está escrito assim, para os irmãos entenderem que o nome de Adão sempre foi Adão, tanto na teofania quanto na terra. Mas o nome daquele principal teve uma mudança, porque aquele que estava com Adão, ele foi chamado no Velho Testamento de Melquisedeque. Mas quando ele veio em carne humana, o anjo desceu de lá e falou assim: esse é um nome de redenção, o nome dele lá é Jesus. Do mesmo que estava lá. E esse Jesus era o mesmo Melquisedeque que andou no Velho Testamento. Só que como Melquisedeque, ele não podia morrer. Porque ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia. Você lê isso em Hebreus 7, no verso 1. Melquisedeque era o próprio Deus em teofania. E se você é um eleito, você também tem essa teofania para nunca mais morrer. Então, segundo aos Coríntios 5, está provado. Se este aqui tombar, porque esse aqui é o corpo animal. Se este aqui tombar, temos um não feito por mãos eterno no céu. Essa é a teofania, quando Deus criou o homem à sua imagem. Você vê que a Bíblia está certa, quem está errado é nós, a Bíblia está certa. Sabe? Então ali era uma pré-figura. Quando Deus tirou Eva de Adão, mas só que a Eva que foi tirada, Adão, como todos morrem em Adão não conseguiria fazer, todo mundo sabe disso, está escrito aqui em Timóteo, que Adão não foi enganado, Eva foi enganada, mas Adão não foi enganado. Adão sabia o que estava fazendo, ele sabia que quando Eva chegou naquela situação, ele sabia que ele ia morrer, mas ele preferiu morrer com ela, porque aquilo era uma pré-figura. Mas o nosso Adão também, ele sabia que nós estávamos errados, mas ele falou: mesmo assim eu vou morrer por eles. Eu vou morrer por eles. E ele sabia, mas só que Adão não pôde levantar Eva, mas o segundo Adão levanta a sua Eva. A sua esposa vai ser levantada, porque ele tem esse poder, porque ele é o principal. Era ele que estava lá. Então em Gênesis 5, por exemplo, que é no caso da teofania de Adão, e o original de Adão diz aqui, Gênesis 5, verso 1. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. Você vê como que a Bíblia está certa aí. Às vezes tem 6.000 anos, muitas vezes as pessoas não sabiam. Mas graças a Deus, Deus prometeu que o 7º anjo revelaria todo o segredo. Então esse segredo é o 7º anjo que revela. Tá? Por exemplo, deixa eu ler algo aqui, que pode ser que eu não chego no lugar, mas vamos aqui, nessa mensagem aqui, ao nascer do sol.
Então vamos aqui para os irmãos entender, porque esses dias mesmo, o irmão Alaí estava até lá em casa, nós estava comentando sobre esse assunto, ele me perguntando, mas me explica uma coisa, e a respeito desse aqui? Eu falei, esse aí é uma das coisas que todo mundo vai ficar pensando, só que nós não precisamos ficar pensando nisso, porque a Bíblia diz que esse não herda nada. Foi Jesus que falou, carne e sangue não herdam o reino do céu. Está vendo? Então aí você vai notar que quando Adão caiu, Eva caiu. Quando Adão morreu, Eva morreu. Mas Jesus, esse que veio através da virgem, ele veio, ele sofreu, morreu, mas ressuscitou. Amém. E quando ele ressuscitou, a esposa dele já ressuscitou com ele. Amém. Agora, alguém pode pensar, mas por que nós estamos aqui? Eu estou aqui para reconhecer o sacrifício que ele fez. E você e vocês também. Amém. É para isso. Mas essa carne não herda o reino do céu. Amém. Porque essa aqui veio através de Adão com aquela mistura lá. Você sabe qual é a mistura, né? Pois é. Então veio mistura. E a outra que vai ressuscitar não tem mistura nenhuma. É um produto criado por Deus. Um corpo eterno. A teofania é um corpo eterno no sentido celestial. Mas o corpo que virá, que nós vamos comer e beber, é um corpo eterno, humano, mas criado por Deus. Sabe? Criado por Deus. Deus faz o que Ele quer. Amém. Vamos voltar um pouquinho nos dias de Abraão. Vamos só para os irmãos entenderem o que é que Deus, como Deus faz as coisas. Deus apareceu para Abraão em várias maneiras. Quando chegou a hora da transformação de Abraão e Sara, ele apareceu num corpo humano. É tanto humano que esperou até matar um boi para ele comer junto com Abraão. Mas aí eu te pergunto, aonde está aquele corpo? Aonde que está? Depois daquele momento ali, que ele saiu, que Abraão saiu com ele até certo ponto, porque ele queria que Abraão fosse, porque tinha uma coisa, irmão, como hoje, tem uma mensagem hoje que vai transformar um povo. Amém. Mas essa mesma mensagem é a mesma daqueles dias. Porque aquele Deus que estava andando, que tinha comido carne de boi, Malaquias 4 está em evidência. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Aí sim, aí vocês vão entender, tá? Para quem teme o nome, mas para o mundo não ficará nem raiz e nem ramo. A mesma mensagem, era a mesma mensagem, Malaquias 4, está vendo? Mas para quem teme o nome dele, nascerá o sol da justiça, salvação trará debaixo das suas asas. Ora, Malaquias 4 não é o mesmo Apocalipse 10? E vi um anjo forte descer do céu. E o anjo forte não é uma coluna de fogo? Deus não é uma coluna de fogo? Moisés, quando encontrou com Deus, ele não era uma sarça queimando, e ele não chamou ele de que temeu olhar para Deus. Então aquela sarça queimando era um fogo, era Deus. E aquela coluna de fogo guiou eles, tirou eles do Egito. Era o mesmo Deus, é o mesmo Deus que está conosco. Mas tem que haver compreensão das pessoas para entender quem é Deus, porque senão perde a salvação até por pensar assim, mas por que está tendo tanta doença, né? Tanta gente doente. Que isso? Aí já é muita fraqueza, né? Muita fraqueza. Porque se eu tivesse vivido nos dias de Jesus, num pensamento desse, sabendo que era o próprio Deus lá, todo cortado as costas, todo ainda furado as mãos e tudo mais, uma coroa de espinho, e ainda a morte chega, ainda vai para uma sepultura. Você já pensou? Será que eu ia crer que ele era Deus?
Mas se eu sou um eleito, que eu creio hoje, eu creria naquele dia. Porque o eleito, ele não tem dúvida da verdade. O eleito não, o incrédulo tem, mas o eleito não tem dúvida. O eleito crê na verdade. Não importa que seja difícil, sabe? Como Deus falou para Abraão quando Sara riu: há alguma coisa difícil para Deus? Não existe. Para Deus não tem nada difícil, Deus faz o que Ele quer. É eu e você que tem que ter os olhos abertos para ver o que Deus está fazendo, sabe? Então, vamos aqui, escute bem aqui, parágrafo, é isso que eu quero que os irmãos entendam, que carne e sangue não herdam o reino dos céus. Nós viemos desde aquele tempo, desde 6.000 anos atrás, várias gerações, bilhões de pessoas já passaram no mundo, e Deus falou através de profetas, e veio falando, as pessoas, quem tinha que ser salvo foi salvo, quem tinha que ser perdido foi perdido, e Deus continua falando ainda. Por isso que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje. Hoje significa assim, que tem algo para mim escutar, sabe? Tem algo que eu e você tem que ouvir hoje. Se hoje ouvides, não ontem nem amanhã. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. É isso que nós temos que entender antes que esse aqui tomba. Porque esse aqui é para reconhecer a verdade. Tombou esse, sem reconhecer, aí vai para a quinta dimensão. E lá na quinta dimensão é um problema, porque quando a pessoa sai, eu estava lendo uma mensagem, dá para entender isso. Quando a pessoa sai que é salvo, ele vai para um lugar, só prazer. Mas quando não é, ele vai para a quinta dimensão e ele não esquece dessa dimensão. Ele fica lembrando o tempo todo, porque pedindo um recurso para voltar nesse de novo, para poder arrepender. Porque esse corpo aqui é para mim arrepender do que eu faço, para você, para nós arrepender. Esse corpo foi dado para isso. Desde que o primeiro caiu através de Adão. Então esse corpo foi dado para arrepender, para entender o que Deus está fazendo. Então vamos aqui, escute bem aqui, que eu quero que os irmãos entendam aqui, 159 da mensagem, ao nascer do sol. A explicação aqui. Agora notem bem este poder vivificador. Aonde está esse poder? Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui em Romanos. Romanos capítulo 8. Aqui. Deixa eu ler primeiro. Romanos capítulo 8 está escrito assim, ó. Verso 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Agora, isso aqui você tem que ver duas fases, né? Dois lados. Esse vivificar corpo mortal significa, como foi em Atos também. Vivificar significa assim, quando a verdade chega, esse espírito que está em você é vivificado para reconhecer a verdade. E quando ele é vivificado, então ele, como eu estou falando, ele foi dado para mim entender, conhecer e chegar a um ponto de arrepender e depois para ter uma mudança de corpo. Quando vier a mudança de corpo, ele já está em outra dimensão, não é nessa dimensão aqui. Por isso, estava lendo uma mensagem, o profeta falando, tem pessoas que falam assim, mas um irmão morreu, e ele começou a ver os seus entes queridos, a mãe dele e tudo mais, mas está escrito na mensagem, que quando ele chegou àquele ponto, ele já estava perdendo essa visão, já entrou na outra. Foi na outra visão que ele viu, porque ele já estava encontrando com aqueles que estavam na mesma visão.
É porque ele era tão crente que Deus já, antes que ele saísse dessa, já estava mostrando ele, essa aqui como se estivesse apagando esse aqui, já ele entrando na outra dimensão. É isso que vai acontecer, quando chegar um momento, e quem sabe o momento quando as coisas for piorando tanto, que alguém já até pensa assim, parece o rapto já aconteceu, às vezes não aconteceu ainda, mas chega uma hora que há uma mudança, como o profeta disse, que será como um sonho, e você irá caminhando, como um sonho, um pensamento, como um pensamento, não um sonho, pensamento, você vai caminhando, e depois essa some, desaparece aqui, e você chega naquela manhã eterna e gloriosa, do outro lado, em outra dimensão. Agora esse aqui não passa para lá não, o de lá é eterno, o de lá é o corpo eterno, que ele redimiu para nós na cruz do Calvário. Então vamos aqui, agora notem bem esse poder vivificador, guiando para a palavra, está vendo? Não está guiando pela palavra? A mente que estava em Cristo também estava em você. Então, eu estou procurando lhes mostrar que quando Deus levantou a Jesus dentre os mortos, naquele instante também levantou a você. Sabendo o que é macho e fêmea aí? A parte feminina também foi levantada e foi separada na cruz. Quando aquele soldado romano bateu aquela lança em Jesus, saiu água, sangue e vida. Aquela era a noiva saindo dele. Água, sangue e a vida. Você viu que era tanta vida? Porque se ele não fosse na cruz do Calvário, a vida não retornaria em Atos 2. A vida que estava nele era o próprio Espírito que estava nele. E o Espírito não podia morrer, mas o corpo morreu. Aquele Melquisedeque não podia morrer, mas em Cristo ele podia morrer. E quando ele morreu, ali estava a noiva. E quando aconteceu aquilo, por isso que quando ele morreu, depois que ele ressuscitou, que tomou a posição, ficou 40 dias com os discípulos. No dia 50, o Espírito Santo desceu. Mas 40 dias eles viram ele subir. Atos capítulo 1. No dia 50 ele desceu, mas desceu para ficar andando assim? Não, ele desceu para andar em mim e em você. Com medo, estavam com medo no aposento alto, eles estavam com medo. Mas quando o Espírito Santo desceu sobre eles, perdeu o medo. Eles desceram de lá já cheios desse Espírito. Então isso é que fez. O que fez? Aí eles começaram a pregar, e pregar para todas as nações e tudo mais. Mas por quê? Porque o Espírito que estava em Cristo, que ressuscitou a Cristo, agora estava vivificando os corpos mortais, dando vida. Ele estava recebendo vida de Deus, né, no corpo que ainda vai morrer, para reconhecer o que ele fez no Calvário. E aqui nós estamos ainda em corpos mortais, mas nós cremos que a vida de Deus está aqui para reconhecer tudo que está acontecendo de bom e ver o mal lá fora também, né? Então vamos lá. Naquele instante também levantou a você e também vivificou a vida juntamente com ele. Você é agora mesmo vivificado a vida, ainda que então você fosse apenas um atributo em seus pensamentos, mas Deus havia visto tudo nele no fim. Porque foi antes da fundação do mundo que o Cordeiro morreu, não foi? Não está escrito na Bíblia? O Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Na minha, essa esposa dele, para depois expor isso, como Adão expôs e morreu todo mundo, agora ele vem e traz vida para todos aqueles que morreram em Adão. E eu creio que os irmãos estão entendendo, né?
Deus olhou sobre o corpo, pois o Espírito lhes havia deixado no jardim de Getsêmani. Está vendo? O corpo. Você lembra que quando ele foi na cruz, o Espírito o deixou? Porque o Espírito não podia ir na cruz, só foi o corpo. E você sabe por que Jesus foi lá? Por causa minha e de você. Você já viu algum lugar onde Deus falhou? Você já viu dizer que Jesus falhou em algum lugar? Ele não falhou, mas quem falhou foi eu e você. Então, quem estava indo, ele foi lá na cruz levando os nossos pecados. E quando chegou o ponto que ele já tinha vencido o diabo, naqueles 40 dias e 40 noites, ele já tinha vencido o diabo em nosso favor. Então ele foi ali por causa nossa. Quando ele foi, levou os pecados de todas as pessoas. E o Espírito o deixou. Mas quando ele morreu, porque ele tinha que morrer, porque ele morreu a morte que nós íamos morrer. Morreu, ele morreu, então foi como se estivesse assim, todos nós morremos em Cristo. Mas na sua ressurreição, todos nós levantamos também. Então vamos para vocês entenderem. Então, porque tinha que morrer como um homem, porém, recorda, amigos, ele não tinha que fazer aquilo. Esse foi Deus. Deus ungiu essa carne, a qual foi carne humana. Se ele houvesse subido ao Calvário como Deus, nunca haveria sofrido essa classe de morte, porquanto é impossível matar a Deus. Porque Deus é Espírito, é impossível matar a Deus. Ele não teve que fazer isto, porém ele foi ali com você dentro dele. Entendeu agora? Deus não havia separado a noiva do noivo ainda. E então quando Deus olhou sobre o corpo de Jesus, ele viu o masculino e o feminino. Tudo foi redimido em um só corpo. Aí que nós podemos voltar lá. E criou Deus o homem, macho e fêmea os criou. Porque era uma pré-figura em Adão. Porque a noiva, a esposa dele, aquela rainha, ou aquele povo que vai estar no milênio, era esse povo que estava nele. Então ele redimiu esse povo. Quando vier o milênio, essa igreja que era esse povo dele vai estar, e ele vai ser o rei e ela a rainha. Que os irmãos estão entendendo, né? Então, tudo que ele estava fazendo, Deus estava fazendo, era para quê? Porque essa terra foi criada para seres humanos. A terra foi criada. Agora vocês vão notar que a terra foi criada. Ela foi criada. E depois, Satanás perverteu. Mas a terra, Deus não vai criar uma outra terra. Ele sempre vai redimir a mesma. Assim como nós. Ele não vai trazer outro povo, ele vai redimir o mesmo povo que viveu aqui, não a carne de fora, mas é o mesmo povo que ele viu, que ele conheceu, é que ele vai redimir. Não é outro povo, está vendo? Então, no milênio, ele estará sentado no trono de Davi, como rei, e a noiva, a esposa dele, estará com ele. E os 144 mil serão os eunucos do rei, no milênio. Eu creio que estou falando de tal maneira que os irmãos devem estar entendendo, né? Entendendo. Então, o que aconteceu foi isso. Na cruz do Calvário foi para separar aquela parte que ele mostrou em Gênesis 1, que é algo que não é desse mundo, 6 mil anos para cá. Aquilo era algo que ele tinha criado antes que o mundo existisse. Sabe? Por isso que às vezes tem pessoa que às vezes interpreta mal. Esse mensageiro dessa era, ele disse, eu creio que no Perguntas e Respostas número 3, ele disse que no milênio o casamento será consertado. Aí tem pessoa, você lembra que teve pessoas que começaram a casar aqui, arrumando mulher nova e casando?
Mas não é esse conserto assim, não. No milênio será consertado exatamente isso. Se o homem casou errado aqui, ele terá a verdadeira companheira dele lá da eternidade. É isso. Vocês têm que entender que não é uma coisa que tem que agora deixar uma para casar com outra, não. Não é isso, não. A coisa é que no milênio, como no milênio já é o início da eternidade, então tudo que vier já é perfeito. Tudo que vier é perfeito, sabe? Então por isso que a gente tem que entender que no milênio, então quem vai ser o noivo? Quem é o esposo no milênio? Cristo. Cristo é o esposo, junto com a esposa dele. Está vendo? Então é por isso que a gente tem que ver essas maneiras que o mensageiro explica. Por exemplo, vamos aqui, aos poucos, porque senão não dá tempo. Vamos aqui uma coisa aqui para os irmãos entenderem também. Na era de Esmirna, escute bem aqui, ó, dá para entender. Ele leu Romanos 4,16, mas não vamos ler Romanos não, mas está falando sobre a eleição. Aqui no parágrafo, vou pegar uma parte desse parágrafo, parágrafo 132, mas eu vou pegar só uma partezinha dele aqui. Aí diz aqui, ó, falando sobre Jesus, Jesus é a semente de Abraão, não era Isaac. Isaac era no natural, mas a semente espiritual de Abraão é Cristo. Então Cristo é essa verdadeira semente de Abraão. Então aqui, numa parte que diz aqui, ó, isto é exatamente o que temos falado. Estes que são da descendência real são os eleitos de Deus, são os predestinados, os preconhecidos de Deus, que estavam na mente de Deus e em seus pensamentos, em uma linguagem muito clara e verdadeira. A noiva de Cristo estava na mente de Deus eternamente. Está vendo? Foi elegido nele antes da fundação do mundo. Nós lemos em Efésios, está vendo? Já era elegida nele. Estava isso no pensamento de Deus eternamente. Então vamos lá, quer ver? Deixa eu voltar aqui onde eu estava aqui. Em uma linguagem muito clara e verdadeira, a noiva de Cristo estava na mente de Deus eternamente, embora não expressada, até que cada membro apareceu e tornou-se expresso e tomou seu lugar no corpo. Está vendo? Nós cremos que ainda existe eleito. Talvez não nasceu ainda. Então, enquanto houver um para nascer, ou então enquanto houver um para converter, o corpo está faltando. Esse corpo que ele viu antes da fundação do mundo é um corpo de crentes verdadeiros que ele considerou como eleito. Se fosse 10 milhões de pessoas, não pode ser, tem que ser 10 milhões mesmo. Se faltar um, o rapto não acontece. Então, às vezes, o que nós temos que fazer é isso, ir procurando esses eleitos. Nós estamos aqui para isso, sabe? Esses eleitos, eles estão em algum lugar, mas como que nós vamos procurar? Pela palavra. E é por isso que às vezes nós pregamos, como domingo eu estava até referindo a isso aqui, muitas pessoas às vezes não escutam, ou na quinta-feira, estava referindo a isso. Aqui, que às vezes as pessoas pensam aqui, que nós aqui, acham que nós estamos pregando aqui, que nós só, que os eleitos só estão aqui, ou que é nós só que prega a verdade. A gente nunca falou isso. Nós sabemos que a verdade está sendo pregada no mundo inteiro. Então, a mensagem, ela não é uma mensagem de um homem ou de um pastor. A mensagem é de Deus. E essa mensagem, como eu citei aqui na quinta-feira, se fosse em um lugar, seria nos Estados Unidos, onde ela foi pregada. Mas ela não ficou lá porque ela tem que ir no mundo inteiro.
A mensagem é para chamar todos os eleitos. E nós somos responsáveis, porque se nós estamos aqui, nesse quadrozinho aqui, nós estamos pregando para eleito. No Japão, em todos os lugares, alguém está pregando para os eleitos. A mesma mensagem que nós estamos pregando. Então não vai pensar que nós pensamos que só daqui que vai sair a mensagem para eleito, não. A mensagem para os eleitos sai aonde ela estiver pregando certa. É isso, só isso, é pregar certo, aí vai chamar eleito. Fora, não chama eleito. Você sabe como a águia, por exemplo, você já viu uma águia comer carniça? Não come. A águia só come carne fresca. Então já prova assim que nós somos águia. Então se a águia come só carne fresca, então vai comer a palavra revelada da hora aonde ela estiver sendo pregada. Isso. Então vamos mais aqui. Talvez essa aqui já dá para terminar. Então diz aqui, embora não expressado até que cada um fosse exposto no tempo designado e decretado. Quando cada membro apareceu, tornou-se expressado e tomou seu lugar no corpo. Assim, essa noiva é a literal palavra falada, a noiva descendente. E embora ela seja feminino em designação, ela também é chamada o corpo de Cristo. É muito evidente que ela deve ser chamada assim, porque ela foi predestinada nele, veio da mesma fonte, era eterna com ele e está agora manifestando Deus em um corpo de muitos membros, ao passo que Deus manifestou em um membro o nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Aquele principal que estava lá com Adão, aquele principal era o próprio Deus. Ele já tinha feito um corpo para ele. Façamos o homem a nossa. Tem pessoa que fala que Deus estava falando com outra pessoa. Não, estava falando consigo mesmo. Porque ele é espírito. E ele criou um corpo para ele, para que ele pudesse criar os seus filhos no mesmo corpo que ele criou para ele. E aquele foi chamado de Melquisedeque. Ele encontrou com Abraão em Gênesis 14, verso 18. Ele era tanto homem, teofânico, que ele estava com uma bandeja de pão e vinho na mão para dar para Abraão quando ele venceu aqueles reis. Provando é a mesma coisa. Nós continuamos tomando a ceia para provar que nós somos mais do que vencedores. E ele diz, qualquer dia desse aqui nós vamos tomar com ele lá. A última. Aí quando tomar a ceia com ele lá, já não é mais teofania. Porque ele, Abraão, pegou, mas ele não comeu com Abraão. Ele comeu com Abraão quando ele se tornou carne. Mas naquele momento de Gênesis 14, verso 18, ele não comeu. Ele só podia, porque a teofania, ela fala, só não come e não bebe. Mas o corpo glorificado que Deus vai nos dar, esse come e bebe. Porque Jesus, quando ressuscitou, ele falou assim, tem alguma coisa de comer? Veja que eu não sou um espírito, que o espírito não tem carne e osso como eu tenho. Tem alguma coisa de comer? Tem, favo de mel e pão ou peixe. Ele falou, me dá aí, deixa eu comer para vocês verem. E ele comeu. Provando que na eternidade nós vamos comer e beber e nunca morrer. Nunca, mano. Aí a morte, não está escrito em 1 Coríntios 15? Ou em Apocalipse 20? A morte e o inferno foi para o lago de fogo. Então, morte não existe mais. Então, o que a gente tem que entender é isso. A vida está na palavra de Deus. E aquela vida ali no Jardim do Éden era a árvore da vida. Aquela árvore da vida era o próprio Deus. E Adão jamais tocaria, porque ele era uma pré-figura. Ele ia morrer.
Porque em Adão, a Bíblia não pode mentir. Todos morrem em Adão. Então, ele ia morrer, ele jamais. Está escrito na mensagem aérea de Éfeso, Adão não poderia tocar naquela árvore até que aquela árvore era Jesus, até que aquele querubim que estava vigiando o caminho, você vê que Jesus na cruz do Calvário, ele foi morto. Quando ele foi morto, aí todo mundo pode chegar a ele, essa árvore. Mas ninguém podia chegar. Por isso que Adão morreu com Eva, mas na esperança daquilo que Deus prometeu para ele, um sopro de vida nele, vida eterna, e um cordeiro que Deus matou para ele. Aquele era a segurança de Adão. Sabe? Não aquela palavra que Deus tinha falado, aquela era: no dia que você tocar nessa outra árvore, você morre. E morreu. E Deus cumpre com sua palavra. Mas a principal coisa era o cordeiro. A principal coisa era o sangue do cordeiro, que ele saiu ali, que Deus matou para ir. Então, vamos aqui. Eu estava lendo essa mensagem. Deixa eu acabar de ler aqui. Então, diz aqui: pois bem, aqui estamos chegando a uma conclusão. Como o eterno Logos, Deus, foi manifesto no Filho, e em Jesus habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Está vendo? Tudo que era Deus habitava naquele corpo. Tá? Porque aquele corpo ali era exatamente, o corpo era exatamente o corpo do grande Jeová, sabe? Que viria para morrer e que ressuscitaria para sentar no trono de Davi, para ser rei. Ele teria que ser rei como Davi foi rei, como Salomão foi rei. Então Deus tinha prometido ao próprio Davi que ele levantaria um filho, e não era Salomão. Esse filho era Deus mesmo. Apocalipse aqui, ó, deixa eu ler aqui para os irmãos verem em Apocalipse aqui, ó. Apocalipse 3 aqui. Vamos aqui. Nós vamos entender mais a respeito. Apocalipse capítulo 3, está escrito assim, ó. É aqui. Aqui, 21. E ao que vencer, lhes considerei que assente comigo no meu trono, que é o trono de Davi, está vendo? Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Em outras palavras, ele venceu para sentar como cordeiro, e aquele cordeiro não é outro senão o próprio Deus, na forma que ele pudesse perdoar os nossos pecados. Por isso tem pessoas que, quando João viu, eu só via um. Toda hora que ele via uma hora que estava o cordeiro, era só cordeiro. É claro, aquele cordeiro era o próprio Deus que tinha vindo aqui, morrido no nosso lugar, agora tomou uma posição de sumo sacerdote para nos perdoar, e eu creio que ele ainda está lá nessa mesma posição. Porque se ele não tiver mais, salvação já não existe mais. Enquanto ele estiver lá, ele está aqui. Lá ele é sumo sacerdote, aqui ele é o Filho do homem, para nos perdoar. Então vamos aqui mais. Então diz assim, deixa eu voltar aqui aonde eu estava aqui. Foi manifesto e em Jesus e habitava corporalmente a plenitude da divindade. E esse ser eterno era o Pai manifesto em carne, e por esse meio ganhou o título de filho. Assim também nós, eternos em seus pensamentos, por nossa vez, nos tornamos os muitos membros da descendente palavra falada, manifesta em carne. Aqueles eternos pensamentos, agora manifestos em carne, são os filhos de Deus. Assim como nós somos chamados, nós não nos tornamos semente pelo renascimento. Escute bem aqui. Nós já éramos semente.
Não é porque agora eu sou crente. Não, você sempre foi um crente. Amém. Você só reconhece o lugar, a posição que você devia tomar. Quem é salvo sempre foi salvo. Amém. Ele só reconhece quando ele escuta a verdade. Porque tem pessoas que falam assim, mas ele virou um crente. Não, ele nunca vira, ninguém vira crente não. Você é ou não é. Quando um filho de Deus aceita, é porque ele já era eleito antes da fundação do mundo. E quando ele escuta a voz, é igual a águia que o profeta falou sobre aquele fazendeiro. O fazendeiro achou um ovo de uma águia e colocou debaixo de uma galinha. E aí, passou os dias, aí apareceu a galinha, deitou. É claro que qualquer calor, não importa se é galinha, não importa. O importante é que o ovo estava debaixo de algo que estava para criar, para os ovos também da galinha aparecer os filhotes. Quando apareceu os filhotes, apareceu também uma águia. A águia, ela ficava andando, sem saber o que fazer, porque ela só escutava o corococó da galinha, e a galinha é só castando bichinho, e ela não... Aquilo para ela era uma coisa, porque a natureza da águia é diferente. Então ela ficou lá, ficou até que ela ouviu uma águia, porque aquela águia que tinha colocado aquele ovo estava procurando. Quando ela ouviu o grito da águia, ela despertou. Está vendo? Hoje o grito da águia é Deus chamando os seus filhos. Então, quando nós ouvimos o grito da grande águia, o que nós fazemos? Aqui estou eu, Senhor. Então, vamos aqui para mim. Talvez só essa mensagem aqui dá para a gente terminar. Então, diz aqui. Assim como nós somos chamados, nós não nos tornamos semente pelo renascimento. Nós éramos semente e por isso renascemos, porque somente os eleitos podem nascer de novo. Porque éramos semente é a razão de podermos ser vivificados. Em uma não semente não há nada para ser vivificado. Você já viu, tem pessoas que ficam na igreja anos e anos, depois vão embora? Mas por quê? Porque faltou o principal lá dentro. Não foi falta de pregação, era o principal que não tinha lá dentro, Deus. Porque pregação não converte uma pessoa que não tem nada para converter, de jeito nenhum. A pregação converte quem tem Deus dentro de si. Porque quem ouve a palavra, eu posso ler para os irmãos aqui, que não é o homem de fora, é Deus dentro de você que ouve a palavra. Sabe? Eu posso ler aqui, posso provar isso para os irmãos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, que os irmãos vão entender realmente que é dessa maneira aqui, ó. Está escrito aqui, ó. 1 Coríntios 2, a partir do verso 7. Mas falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes do século para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo a conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificaria o Senhor da glória. Está vendo aqui, ó? Aquele povo que matou Jesus. Aqui está falando, se eles conhecessem que aquele era Deus, quem é o Senhor da glória? Não é Deus? Mas eles crucificaram o Senhor da glória. Se eles tivessem conhecido que era Ele, não tinha feito, né? Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nula revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, quem conhece as coisas de Deus é o Espírito de Deus.
Foi Ele que escreveu a palavra. E Ele é a palavra. E Ele é Espírito. Jesus disse: as minhas palavras são Espírito e vida. E Ele provou que a palavra dele é uma semente. Está vendo? Está provando aqui que os eleitos também são semente dele. Porque é a palavra falada dele. Ele falou que viria a existência e veio. E esses eleitos estão ouvindo a verdade. Nós cremos que ainda está ouvindo a verdade. Aqui, né? Então já estou quase terminando, tá? Aqui. Vamos aqui, ó. Então diz aqui. Essa é a razão de podermos ser, porque éramos semente, e essa é a razão de podermos ser vivificados. Em uma não semente, não há nada para ser vivificado. Conserve isto em mente com cuidado. Agora, tomemos o segundo passo. Redimir significa comprar de volta. Redimir significa comprar e voltar para o mesmo lugar. Então, Deus está comprando os seus que, você sabe, aqueles que ficaram com Miguel. E os que não ficaram, ele não está redimindo eles, está redimindo quem ficou com Miguel. Quem ouviu a mentira do diabo, vai continuar na mentira. Mas quem ouviu de Miguel, vai ouvir Miguel falar aqui. Porque está escrito no livro de Daniel 12, que Miguel está aqui para encontrar com Satanás. Está vendo? Deixa eu ler. Tem que ler, né? Tem que ler para os irmãos verem uma coisa aqui. E você sabe disso, que o diabo está aqui na terra. Agora o diabo, você sabe que é perversão, né? O diabo é perversão. Tudo que é pervertido é do diabo. Tudo. Tudo que não é verdade é do diabo. E o diabo nunca escreveu nada, ele pega essa Bíblia aqui, para perverter, sabe? Então aqui, Daniel 12. Naquele tempo se levantará Miguel, está vendo? Miguel é Cristo. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que achar escrito no livro. Viu? E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre eternamente. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência multiplicará. Está aí, tudo acontecendo. Fecha o livro, Daniel, mas aqui está sendo aberto, está vendo? Fecha o livro. Quer dizer, quem no final vai entender, outros não vão, mas alguns vão entender. Que Miguel está aqui. Miguel é Cristo. Miguel a gente tem que entender o seguinte: Deus tem umas formas que ele manifesta. Miguel é uma posição que Deus tem para enfrentar o diabo. Quando Miguel chega ali em Daniel 10, por exemplo, quando Gabriel estava lá, tinha 21 dias que o rei da Pérsia tinha cercado Gabriel, e não passava para trazer as bênçãos, o resultado das orações de Daniel. Aí veio Miguel, não precisa te falar nada. Miguel foi só chegando, o diabo, ó. Então pense bem, que agora Miguel está aqui, o diabo não vai chegar em você de jeito nenhum. Pode ter problema na carne, mas na sua alma não, ela vai ficar limpa. Ela está purificada pelo sangue, desde que você aceita o sangue da palavra.
Então, deixa eu continuar aqui. Então ele disse aqui, conserve isso em sua mente com todo cuidado. Agora, tomemos o segundo passo. Redimir significa comprar de volta. Ela restaura ao dono original. Deus, por sua morte, o sangue derramado, comprou de volta os seus. Ele comprou de volta a palavra falada, noiva, semente. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, palavra, e me seguem. Você sempre foi uma ovelha. Você nunca foi uma pomba ou um cão transformado em ovelha. Está vendo? Isso é impossível porque cada espécie de vida produz a mesma espécie. E não há mudança na espécie. Como estávamos no pensamento de Deus e depois fomos expressados em carne, eis que teve de vir um dia quando ouviríamos a sua voz, a palavra, e ouvindo a voz, tornássemos conscientes do chamado de nosso Pai e reconhecêssemos que éramos filhos de Deus. Nós ouvimos sua voz e clamamos como o filho pródigo: salva-me, ó Pai, eu estou voltando para ti. Vocês notaram aqui, ó, mais uma escritura aqui que eu vou ler, aqui, ó, Gálatas 4, escute bem aqui, isso aqui, ó, por isso, assim, tem pessoas que falam assim, mas esse livrinho aqui é que está te mostrando essas verdades que está aqui na Bíblia, as verdades que já foi esquecida pelo povo, é tanto que esse livrinho aqui sempre fala assim, vai lá em tal lugar, e lê direitinho que você vai entender. O livrinho é Deus mostrando, o livrinho é como nos dias de Noé. Aquele livrinho de Noé ali era mais importante que qualquer outra coisa, porque aquele livrinho mostrava como você entrasse na arca, a maneira de entrar na arca. Ninguém entraria na arca sem que tivesse uma palavrinha de Noé. É claro, até certo ponto, porque a palavrinha de Noé não era Noé, era Deus. Quando a pessoa aceitava, e por isso só a família que aceitou e entrou na arca, e o resto dos animais. E hoje, se tivesse mais uma arca, eu creio que os animais iam entrar muito mais ainda, porque os animais ainda têm mais entendimento que o ser humano. O ser humano está rejeitando Deus mais do que tudo hoje. A coisa só está piorando, só piorando, só piorando. Aí depois a piora, você sabe o que é? É quando descobrir que o rapto aconteceu e ficou. Aí a piora é porque todo mundo vai chorar. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada se difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Isso significa que até que nós ouvíssemos a palavra de Deus, não sabia nada, não sabia nem para que lado a gente estava e nem quem servia, sabe? Por isso está mostrando aqui. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, quantos meninos ainda existem até hoje, que não quer nada com a verdade? Vai na igreja, enche igreja e tudo mais, quando você mostra a verdade, eu fui ensinado, isso não foi ensinado para mim não, eu não creio nisso não. Está vendo? Continua menino. Mas Paulo falou com os coríntios, falou assim, olha, quando eu chego aqui, eu tenho vontade de pregar coisas profundas para vocês, mas só não prego que vocês estão precisando de leite o tempo todo. Não entende nada. Mas então disse aqui, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebamos a adoção de filhos. Porque sois filhos, quer dizer, já era filho, está vendo? Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama,
Abba, Pai. Porque sois filhos, então, você viu que o canal era o corpo de Jesus? Aquele corpo era o canal pelo qual Deus passaria para que a vida pudesse chegar a mim e a você. Deus enviou o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Tem que passar pelo canal certo de Deus. Não adianta, irmão. A gente tem que entender as coisas como Deus faz. Deus faz da maneira que só Ele e os filhos entendem. Ninguém mais entende. Ninguém, sabe? É uma coisa impressionante como eu lembro daquele centurião, aquele que é um centurião, quando estava os fariseus rejeitando Jesus ali, aqueles homens, e aquele homem escutando ali as mesmas palavras que o povo estava rejeitando. Mas ele pôde falar assim, olha, eu sou homem de autoridade também, eu tenho soldado, eu mando, ele vai, mando, ele volta, eu faço isso, faço aquilo. Estava provando assim, eu sou um homem de autoridade, mas o senhor é muito mais ainda. Se o senhor falar uma palavra, o meu criado sará. Está vendo? Não precisa nem falar mais nada, quer dizer, segundo a sua palavra, quer dizer, na hora que ele falou aquilo que Jesus falou, aconteceu lá com aquele homem, que chegou lá e ainda perguntou, que hora foi que ele ficou são? Foi na hora que Jesus falou. Mas por quê? Porque aquele homem reconheceu a palavra, reconheceu quem era Jesus. Hoje Jesus continua sendo a palavra. Então nós devemos entender isso, que nós temos que entender que cada geração Deus envia uma mensagem. E se nós passar por alto, não haverá... para dizer a verdade, você sabe disso. Essa mensagem é a última, porque você sabe ali, tá vendo lá? São 7 mensageiros, desde Paulo. Não tem outra mensagem. Essa mensagem aqui, ou nós entramos ou nós saímos. Porque essa mensagem aqui é a revelação da Bíblia. Não é uma coisa à parte, sempre eu falo, às vezes eu converso até com minha esposa, a gente tem que entender que a mensagem, você não pode levar a mensagem como se fosse algo separado. Não, a mensagem é Deus falando hoje. É a mesma coisa dos trinitarianos, colocar Jesus em uma segunda pessoa. Não, Jesus é a pessoa de Deus. Se a pessoa não entender isso, não entende porque pessoas falou com eles, porque a Bíblia fala que é. E eu e meu pai somos um. Pronto. Agora eu vou crer numa mentira ou vou crer em Deus? Há tanto tempo que eu estou convosco e não me tem desconhecido. Está vendo? Quer dizer, os próprios discípulos, né? Porque ele falou assim, eu sou o caminho. Vocês conhecem o caminho. E ele falou, mas como? Ele falou, mas eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem. Está vendo? Eu já vi uma vez, anos atrás, num rádio, nem tinha televisão, nem tinha internet, não tinha nada. Mas eu vi um pregador lendo a escritura certa. Leu igualzinho assim. Ninguém vem. Está vendo o que Jesus disse? Ele disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Que isso? Lê certo e fala errado. Você está vendo o que é uma má interpretação? É isso aí. Isso aí é o diabo. A escritura que ele leu é Deus. A interpretação é do diabo. Porque na escritura não diz vai, vem. Porque Jesus era o próprio Pai. Mas o pensamento das pessoas fala, mas ele é outra pessoa. Não, ele não era outra pessoa, ele era a mesma pessoa de Deus. Sabe? E é por isso que as 3 manifestações eram Deus, Espírito, Rei de Justiça, Teofania, Melquisedeque, Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, verso 16. Era o mesmo Deus. Aí, como fosse 3 reis,
Mas aí se tornou, os dois reis se tornou, no terceiro se tornou rei dos reis e senhor dos senhores. Quer dizer, o último rei era o rei de todas as manifestações. Era o mesmo Deus que começou, o mesmo que estava no meio, o mesmo que está aqui. Então, é um Deus só. E esse Deus só tem uma esposa. E essa esposa vai morar com ele eternamente. É isso que nós temos que entender, sabe, irmão? Eu poderia ler pelo menos mais uma mensagem aqui. Deixa eu ler aqui. Porque aqui é só para a gente depois continuar, só para vocês verem uma coisa aqui. A palavra fala da semente original 61 e 62. Quando Adão chegou à sua esposa, ela estava grávida. Você sabe disso, né? Que a árvore que não podia ser tocada era a mulher, né? Mas só que quando Adão conheceu ela, alguém já tinha conhecido, né? E ela estava grávida, ela havia feito algo. Ela havia misturado, ela simplesmente hibridou um filho e ele morreu. Mas quando José chegou à sua noiva, ela estava grávida, mas com a vida. Quando José chegou a Maria, ela já estava grávida do próprio Deus. Deus manifestou, porque Deus é criador. Ele criou um ser no ventre de Maria. Então, quando Adão chegou, ela estava grávida. Eva estava, mas de uma semente errada. E outra coisa que veio na minha mente aqui. Quando as pessoas leem ali em Gênesis 4, ali, quando eles leem sobre a Eva, é outra coisa que a gente tem que entender, né? Maria fez a mesma coisa. Maria que tinha testificado que o filho, que ela estava grávida do Espírito Santo e tudo mais, um dia testificou o contrário. Quando Jesus tinha ficado no templo, que eles voltaram, ela e José voltaram, e aí testificou isso na frente dos mesmos que ela testificava que ele era filho de Deus. Está vendo? E eu e seu pai estava te procurando. Jesus desmentiu ela na cara. Falou, vocês não sabem que eu tenho que cuidar do negócio do meu pai? Está vendo? Eva fez a mesma coisa. Quando ela teve Caim, ela disse, alcancei do Senhor um varão, e teve mais seu irmão Abel. Só que nasceu 2. Em Gênesis 4, aí você vê que Adão conhece Eva 2 vezes e nasce 3 filhos. 2 eram gêmeos. Um era de uma semente errada e o outro. E é por isso que na genealogia de Adão, você nota que vai contando, Caim não está na genealogia. Então, e será que a Bíblia, Deus vai mentir? Está escrito na carta de João, não como Caim, que era do maligno. Mas na Bíblia diz que era Sete de Adão e Adão de Deus. Como é que ele poderia ser, então, filho de Adão, quando Adão é de Deus? E a Bíblia diz que Caim era do maligno. Aí vocês notam que nasceu 2 gêmeos, mas como Eva falou, alcancei do Senhor um varão, mas depois ela desmente aqui, olha para você ver. Ela contou uma mentira, Caim não era de... É claro que tem que vir por uma lei de Deus, né? Mas não era. Mas aqui ela desmente aqui no verso 25 e 26. Aqui. E tornou Adão a conhecer a Eva, a sua mulher, e ela teve um filho e chamou o seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Outra semente, que é verdadeiro. Nós não cremos na mentira do diabo, nós cremos na palavra revelada. Tudo que é mentira, Deus desmente. Então, por isso, nós estamos aqui crendo que Deus está nos ajudando cada dia. E vamos, não vou nem ler aqui não para a gente terminar. Mas nós vamos continuar, porque tem muita mensagem que vai mostrar o quadro, como eu estou querendo mostrar para os irmãos, que realmente, quando Deus criou todos os seres, foi macho e fêmea.
para depois tirar. Mas ele sabia que cairia, que o homem ia cair e tudo, a mulher. E Deus nunca permitiu, por exemplo, hoje, Deus nunca permitiu que a mulher pregasse. Mas hoje está cheio de mulher pregando. Mas quem colocou? O homem colocou, Deus nunca colocou. Desde que a mulher caiu, ele já provou para Adão aqui, ó. Porque desse ouvido à voz da tua mulher, maldita é a terra por causa de ti. Pronto. Então, a mulher, e Paulo disse, a mulher não pode falar. Na igreja, e em qualquer lugar, é claro, né? Mas está aí fazendo, e sendo pastoras e tudo mais. Mas quem colocou elas como pastoras? Alguém pode falar, mas Raquel era pastora, mas ela era pastora de animal. Mas você nunca encontrou uma mulher pastora. Raquel era pastora de animal. Lá no passado, porque o pai às vezes não tinha um para cuidar. Não era pastor de uma igreja, não. Alguém já até me falou assim, mas fulano tal já foi. Não, tem disso não. Se Deus falou, eu creio. Amém. Vocês creem também? Amém. Então vamos sair daqui crendo na palavra de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe. Eu acho que não, porque o negócio é o seguinte, se de tudo, qualquer coisa a gente pode até... E outra coisa, assim, irmão, como eu estava falando, o irmão estava falando sobre quinta-feira, é difícil, ônibus e tudo mais, mas olha, só falar uma coisa, quem vem na igreja aqui, praticamente nem ônibus pega. Tem dia aqui na igreja tem meia dúzia, e eu vou pregar para meia dúzia, tá? Vamos fazer isso. Vou pregar para meia dúzia. Eu não vou mudar, não. Quinta-feira, terça-feira não vai ter, quinta-feira eu prefiro pregar para meia dúzia, porque quem vem aqui, praticamente, o irmão Antônio, eu sei que vai ser difícil para ele, porque ele vai ter que... Mas se não tiver, não precisa nem... Irmão Silas estiver aqui para ligar a internet, tudo mais, mas se não tiver jeito, se os irmãos tiverem que viajar, mesmo assim eu vou vir para cá para pregar. Se Deus quiser me dar vida, eu vou estar aqui pregando, quinta-feira. Então, aqui tem um pedido de oração. Irmã Leidimar pede oração por estar muito enferma. Irmã Neuza de Moura pede oração por sua família e por seu pai. Ontem, eu não sei, foi ontem, eu estava lembrando, até na hora que eu estava tomando banho, lembrando da irmã Neuza. Uma mulher bem sofrida, que cuida do pai. Quer dizer, uma família grande, mas praticamente só ela que cuida. Eu estava até pensando, ela é uma bem-aventurada, Deus vai ajudar ela e sua família também, porque ela realmente é esforçada. Às vezes faz assim, até o próprio marido, às vezes fica sem ir lá, tudo mais, cuidando do pai. Porque eu também, irmão, não sei, meus pais morreram, eu fiquei, nem lembro como que era direito meus pais, mas se eu tivesse meu pai, eu cuidaria dele. Eu cuidaria dele, sabe? Cuidaria dele, faria tudo para ajudar ele ou minha mãe. Sabe? E eu creio que isso é um grande galardão para uma pessoa que tem esse cuidado, que faz essas coisas. Sabe? E eu creio que, a não ser se eu chegasse a fazer isso com meu pai, pôr ele num asilo, seria numa condição que eu não tivesse condição nem de andar. Mas eu jamais deixaria o meu pai num asilo ou em qualquer coisa. Sabe? Porque é triste. Uma pessoa, tem pessoas no asilo que sofrem. Sofre, mas sofre mesmo, sabe? Eu posso estar até errado, mas
eu creio que eu quero sair daqui falando essas verdades, porque isso para mim é uma honra, um filho ou uma filha cuidar do pai. É uma honra. Só de lembrar assim, eu estou existindo porque eu tive um pai. Eu tive primeiro o meu, que é Deus, e depois eu tive um aqui para me vir aqui para reconhecer Deus, então eu cuidaria do pai ou da mãe. Amém? Então vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor Deus, aqui estão esses pedidos de oração, Senhor. Meu Deus, por essas famílias, meu Deus. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor, e ajuda essas pessoas, Senhor, aonde eles estiverem. Meu Deus, que eles façam por onde o Senhor entrar em seus lares e abençoar, Pai, e ajudar. Meu Deus, que o Senhor esteja presente na vida de cada um, Pai. Porque, na verdade, a gente tem que fazer por onde também, Senhor, para que o Senhor possa nos ajudar e abençoar. Assim nós pedimos por essas famílias que têm pedido oração, e todas as famílias, os irmãos que não puderam vir, Senhor, ajuda esses irmãos em todos os lugares, dá a eles a Tua graça, Senhor, fortaleça-os com Teu poder, Pai, e ajuda nós, Senhor, agora ao sair daqui, leve-nos em paz, dá-nos uma noite abençoada, um sono abençoado, ajuda os irmãos que sempre estão trabalhando, Senhor, cuida deles em todos os lugares, Pai. Meu Deus, porque nós precisamos do Senhor a cada momento da nossa vida, Pai. Meu Deus, ajuda nós, tira toda a doença, todos os problemas, ajuda as crianças pequenas, para que elas não venham machucar, Senhor. Que o anjo do Senhor esteja no lar de cada um, Pai. Cada um de nós. Ajuda os irmãos através da internet também, Senhor. Abençoa eles, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.